Bora lá, galera, vamos falar sobre o jogo entre Ceará e Cuiabá, mais um jogo com cenas lamentáveis, onde torcedor invadiu o campo, a mesma coisa que aconteceu no jogo do Sport e Vasco, aconteceu no Castelão com o Ceará e Cuiabá. A partida terminou empatada 1-1, né? O gol aí do Ceará foi do Jô e Davidson marcou o gol do time do Cuiabá, e essa invasão pode ter pena muito grave para o time do Ceará no Campeonato Brasileiro. A equipe pode levar punição de perda de pontos e perda de mando de campo devido à invasão dos torcedores ao campo. Isso aí, a partida teve que ser encerrada por causa dessa invasão, galera. E bora agora acompanhar o programa do ESPN F360 falando tudo sobre o jogo entre Ceará e Cuiabá. Bora acompanhar, lembrando, galera, o link vai estar na descrição. Crédito Total, a ESPN do Grupo Disney. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora lá pro vídeo. Briga porque o time tá perdendo, invade porque o time tá perdendo, invade pra bater no Cássio por isso, por aquilo, invade com faca na copinha porque não sei por quê. Invade sem motivo. Então, o que eu acho, eu entendo quando vocês falam, o jogador tem que tomar cuidado, tarará, mas eu acho um exagero ou perigoso a gente começar a justificar e não falar quem são os verdadeiros culpados, que são torcedores mal educados, agressivos e violentos. Esses sim são causadores e por motivo qualquer eles invadem, eles atiram coisas, eles querem bater no árbitro, eles querem bater, como torcida do Grêmio, se eu não estou enganado, ano passado, não teve invasão, quebraram o VAR na arena do Grêmio, quebraram o VAR, teve verdade, provocação de alguém. Nós temos que combater esse tipo de agressividade, de violência, de falta de educação de torcedores no Brasil inteiro e não evitar que o jogador comemore gol, na minha opinião. A gente já está com imagens da confusão entre Ceará e Cuiabá, na realidade entre torcedores do Ceará, que originou a invasão do campo, mas o Saraiva suplicou por uma palhinha aqui e eu não posso deixar de atender uma súplica. Vamos lá. Vocês já citaram alguns casos, né? Então vamos lá, a Indonésia é o mais recente. Hillsborough, Heysel, não deixemos que essas situações aconteçam no Brasil. Os dois eventos na Inglaterra, especificamente, um foi na Bélgica, Heysel na Bélgica e Inglaterra. O Liverpool foi suspenso de competições europeias 6 anos por causa de Heysel. E a tragédia de Hillsborough suscitou o relatório Taylor, que mudou completamente o sistema de segurança dos estádios ingleses. Visivelmente, o estádio do Sport precisa de uma revisão urgente, que esses exemplos sirvam de referência para que o Brasil trabalhe e não fale apenas. CBF, autoridades, justiça, todos. Perfeito, perfeito. Santos e Curitiba no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano. Confusão. Guerra. Na rua. Confusão na rua, nas proximidades da Vila Belmiro. Briga não. Nós temos que combater esse tipo de coisa. O Atletiba ontem teve briga de torcidas num jogo de torcida única. Gente, o que aconteceu com o ônibus do Bahia, foi jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano. Sim. Né? Também apedrejado e tal, acertaram lá o goleiro Danilo. O Grenal no início do ano. O Grenal no início do ano. A gente pode aqui puxar vários. Nossa, meu Deus. Histórico, mas, e nada justifica. E é muito recente. A gente está com imagens aí, então, de Ceará e Cuiabá. Daqui a pouco a gente mostra a súmula, mas enquanto a gente está com as imagens para passar para o Simon, eu já vou dar uma lidinha aqui na súmula que está no meu WhatsApp. Que, olha só que loucura, olha só que insanidade. Vamos lá. Informam que aos 49 do segundo tempo, após a confirmação do gol da equipe do Ceará, ou seja, o Ceará tinha feito o gol. Um momento de alegria para Momento de alegria. Gol do Ceará e ainda mais com um acréscimo ali para poder, quem sabe, virar. O Ceará está brigando contra o rebaixamento. Olha só. A equipe de arbitragem, antes do jogo ser reiniciado, observou uma briga generalizada entre torcedores do Ceará. Entre torcedores do Ceará, né? Não foi jogador que foi lá provocar, não foi a outra torcida que estava provocando, foi entre torcedores do Ceará. No anel superior. No anel superior. Aí, veja só, que está à esquerda das cabines de transmissão, atrás da meta do Cuiabá. Com arremesso de assento das cadeiras uns dos outros, inclusive atingindo pessoas do anel inferior. Aí o que aconteceu? As pessoas que estavam no anel inferior adentraram o gramado, elas fugiram para o gramado para se proteger. Que é uma característica diferente do que aconteceu na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro são torcedores que entram, que os torcedores de peito aberto, de organizado, que vão para bagunçar e para chutar bombeiro. Para dar porrada. Ali, as famílias foram expulsas para o gramado. E o bom que você falou essa palavra,
famílias. Nós vimos ontem, vamos ver nas imagens, crianças dentro do gramado. Crianças se refugiando, mãe, pai com os filhos se refugiando no gramado. Era para refugiar. O que aconteceu? Em seguida teve um som de disparos. A confusão no anel superior aumentou. Em virtude disso, as pessoas que estavam no inferior também adentraram em massa ao campo de jogo. Quanto mais gente chegando, com o objetivo de se refugiar da confusão. Porém, aí o pessoal vai se aproveitar. Alguns torcedores tentaram agredir jogadores do Ceará, onde os mesmos correram em direção ao túnel de acesso aos vestiários, como também a equipe visitante e a equipe de arbitragem, junto com o policiamento, com o objetivo de resguardar a integridade física de todos. E aí, claro, aí ele explica aqui direitinho como é que foi, aí o Simon pode falar melhor aí com relação ao que o árbitro fez. Mas veja só, olha só, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São os filhos de alguém. Será que essas pessoas que entraram para pressionar jogador, para tentar agredir jogador, porque se aproveitaram do momento, será que não tem filho? Será que não tem alguém na família que tem filho, criança? Será que não tem a visão do que isso provoca? O trauma que cria numa criança, que cria numa família? Não vai querer nem mais ir para o estádio. O medo, a tensão, o drama todo que essa gente viveu. Gente, pelo amor de Deus. Olha quantos objetos sendo atirados. Olha só, podendo acertar um monte de gente. Aí prejudica quem, torcedor? 2 meninos. Vai prejudicar quem? É o próprio Ceará, que deve jogar sem torcida o resto do campeonato. Precisa pontuar para pelo menos fugir da zona do rebaixamento. Adiantou de quê? Luiz Otávio acuado, ele chorou. Luiz Otávio chorou. Olha o Luiz Otávio acuado aí, ó. Chorando. Gente, pelo amor de Deus, isso é um bandido que estão querendo linchar. O Luiz Otávio agora é um bandido que estão querendo fazer um linchamento com o cara. É um jogador de futebol. Não dá. Você pode ficar bravo se o cara tá jogando mal, se o cara não tá entregando, se o cara tá... Tudo isso, você pode vaiar o jogador se você quiser. Mas jamais você pode fazer isso. Não é um bandido, gente. Claro. A gente não está falando de um bandido. O William e o Caio Max Vieira, o árbitro do Rio Grande do Norte, que estava apitando o jogo, e ali dá para dizer, nós vimos as frases, evacue o estádio. E o próprio comandante do policiamento, aí sim, ele chegou e disse, termina o jogo. Tanto é que 13 minutos após a confusão, ele imediatamente encerrou o jogo. Ainda faltavam 7 minutos, olha as frases aí, a frase. Então, faltavam 7 minutos para ser jogado e ele terminou imediatamente. Tu vê, esse tumulto não teve provocação, não foi um erro de arbitragem, não tem o que justifica. No anel superior começou essa briga entre torcedores do Ceará e aí foi parar no campo. E aí o procedimento que a gente fala é similar ao do jogo do esporte? Também é o Ceará que vai ser punido? É o mesmo procedimento do esporte, cabe para o Ceará, a mesma coisa. O mesmo procedimento, a súmula vai para o tribunal e o tribunal julga. Não é com perda de mando de campo, com valor financeiro, com perda de pontos também pode acontecer, mas isso aí é uma questão para o STJD, que seja o mais rápido possível também. Eu acho que essa rodada dá uma lição para a gente, né? Porque a causa não é uma só. A gente fica procurando uma causa só. Então, nessa rodada, nós tivemos incidentes numa arena moderna, que é a Arena Castelão, no estádio à moda antiga, que é o estádio do esporte, e ali realmente o caso do Portãozinho há de ser averiguado, mas você vê que não é só isso, o Castelão é moderno. Nós tivemos casos de um time que tinha acabado de fazer o gol, de um time que tinha acabado de sofrer o gol, acabado de fazer gol, estendendo um pouco mais, em Curitiba, apesar de ser um jogo de torcida única, houve nas ruas brigas entre atleticanos e coxas. Então, as causas são múltiplas, né? E a gente vai voltar na educação, como disse o Simon. É uma falta de educação danada isso aí. E a gente tem que parar de achar que futebol, o estádio de futebol, o ambiente de futebol é um ambiente em que tudo é permitido. É o famoso universo paralelo. Muitas vezes, a mim, me parece. Eu vou ao estádio desde pequeno e vejo coisas maravilhosas, porque é uma delícia quando você vai no espetáculo, num jogo para ver, mas ao mesmo tempo é um lugar que você tem medo de ir, você tem medo de levar seu filho, de levar sua esposa, ou de você mesmo ir sozinho, porque é um lugar extremamente agressivo, que você vê coisas que você dificilmente vê em outros lugares com tanta facilidade. Ou você vai num restaurante, alguém chega e começa a quebrar tudo e não acontece nada. Começa a xingar todo mundo, a chamar de macaco, a chamar a mulher de vagabunda que está trabalhando. Você vê isso nas ruas com normalidade? No futebol é quase normal isso, gente. Todo dia. Todo dia, tinha um monte de gente chamando todo mundo de macaco.
Futebol brasileiro, no mesmo fim de semana, tem briga, tem invasão, tem bombeiro apanhando. É uma vergonha. E é um trabalho de duas mãos, né, Abel? Tem essa coisa da conscientização, quer dizer, o cara não tem que ficar na dele porque o time vai perder ponto. Ele tem que ficar na dele porque tem criança, tem mulher, pode ser a família dele. Ele tem que ter empatia, coisa que está faltando para as pessoas hoje em dia. Empatia. E na outra ponta, o cara responder sim. O cara que chutou a bombeira lá é perfeitamente identificável. Nós temos imagens desse cara. É isso que eu tô falando, as imagens estão aí, tem Se que você punir. começar a perguntar, são sempre os mesmos. Tem que punir, sempre os gente. mesmos. E a Sempre. punição não é Mas, só ficar fora de estádio. Eu juro que eu não vou passar de 30 segundos agora, que eu tô falando demais. Mas às vezes não é nem briga de violência física de uma pessoa contra outra. Às vezes é violência ao local, ao estádio, de o cara chegar, ou alguns torcedores no estádio adversário, chegar e começar a quebrar um monte de cadeira. Imagina você chegar num cinema e começar a quebrar o cinema inteiro. O que vai acontecer? Você vai ter que pagar, Não, você vai preso. Você vai preso, você vai... Aí no Exatamente, estádio, vai ter sabe o que BO, acontece? Tem um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, no estádio do Corinthians. Torcida do Palmeiras, quando podia ir, ia lá, quebrava o estádio inteiro e o cara que quebrou com imagens não pagava. Quem pagava era o clube. Vai continuar, gente. Só uma coisa, Bel, você nunca fala demais. E outra coisa, falta educação, respeito e falta bom senso. Acima de tudo. E responder fora das questões das 4 linhas. Porque, então a gente bane o cara do estádio. Tá, e aí? Ficou só nisso? Não doeu nele. Não doeu. Um cara que faz isso num estádio faz isso num show de rock, num comício qualquer lugar. político, Faz em no qualquer metrô. lugar, faz em qualquer lugar. Não, Willian, só para encerrar aqui Pode também, encerrar, Simão, vai lá. Só para dizer o seguinte, nenhuma dessas confusões foi motivo por erro de árbitro. Sim. Que é outra coisa, porque muitas vezes é o árbitro, e aí todo mundo mete pau no árbitro. Vem todo mundo, ele errou, vai ser punido, vai dizer... Nada teve motivo por causa da arbitragem. A arbitragem dos dois jogos, todos os dois jogos foram muito boas, do Rafael Claus e do Max Vieira. Foi por esse comportamento absurdo dos torcedores que tem que ser Vou te liberar, mas dizendo que teve um erro de arbitragem, sim. Choveu pra cá e não trouxe o chimarrão, tomando sozinho de manhã cedo. O que é isso? Mas achei que tu ia me falar, acabou. Galera, e com esses problemas aí, né, que vem acontecendo nos estádios nos últimos tempos, só tem afastado o torcedor, né, que vai para poder assistir o espetáculo, torcer para o seu time, né, porque antigamente você podia ir para o estádio para poder torcer, agora não, você vai com medo, porque tem confusão, o negócio de torcida organizada tem que tirar. No Brasil, enquanto não tomar a providência, vai acontecer uma tragédia a qualquer hora dessa nos estádios, tem que resolver isso aí, não pode a torcida ficar fazendo isso. O torcedor corintiano lá também, no último jogo contra o Flamengo, os caras quebraram os ônibus todinho lá, ó, entendeu? Do Flamengo não aconteceu nada, foi filmado, tem imagem dos caras e não acontece nada. Aqui no Rio de Janeiro vai ser a mesma coisa, o torcedor flamenguista vai fazer besteira, que nós já sabemos como que é o torcedor, não adianta defender o torcedor X, Y, todos os torcedores de torcida organizada. Pra mim não é nem torcedor, pra mim quem faz isso é vândalo e bandido, porque torcedor de bem não vai pro estádio arrumar confusão, não vai quebrar, não vai bater mulher, não vai bater criança, nada disso. Enquanto os clubes, a justiça, porque não adianta só o clube resolver não, também tem que vir a justiça também entrar no meio disso aí, porque esses caras tem que ter punição, e punição pesada. Identificou na imagem, quem é o cara? Esse daqui, opa, vai preso. É assim que tem que acontecer, porque tá uma bagunça o estádio. Como pode isso, o torcedor entrar, vândalo, não fala nem torcedor, vândalo, invadir um campo e começar a bater em todo mundo? E os jogadores que estão dentro de campo? A integridade do jogador? E por isso que eu falo, o clube tem que ser punido, porque o clube é o responsável pelo espetáculo, o clube mandante é responsável pelo espetáculo, então ele tem que ser punido sim, tem que ser punido. Toda vez que acontecer isso, o mando de campo é de quem? É do Ceará, o Ceará vai ser punido. O outro torcedor da outra equipe arrumou briga, vai ser punido também. O do Flamengo vai arrumar briga, vai ser punido também, que tem que ser assim, quando o clube não for punido e o torcedor, o vândalo, né? Não fala em torcedor, o vândalo vê a equipe dele perdendo ponto e sendo prejudicada, ele não vai parar. Não vai parar. E também, enquanto não houver justiça para poder prender esses caras que ficam arrumando briga em estádio, vai continuar isso a vida toda. Aqui no Brasil nós estamos muito atrasados. Você vai ver futebol lá na Inglaterra, é outra coisa, não tem isso mais, acabou. Os caras conseguiram acabar. Se você arrumar uma confusão, você nunca mais entra no estádio. Aqui não tem, aqui eles não querem legalizar nada, sabe por quê? O clube dá mordomia para a torcida organizada, os caras têm ingresso, esses caras não trabalham, esses caras vivem do clube, vivem do ingresso que o clube dá para eles revendem, eles passam o ingresso para frente para cambista, entendeu? Tá na hora de acabar essa bagunça, entendeu? O clube não precisa de torcida organizada, não precisa, já foi tempo.
time não precisa de torcida organizada, precisa de torcedor de bem, que vai ao estádio no final de semana junto com a família para poder acompanhar o jogo, e não precisa acontecer isso. Né? Vamos esperar aí, né, que o Sport seja punido, assim também como o Ceará, porque o principal culpado é o torcedor, mas o time tem que pagar sim, porque o time é responsável pelo jogo e pela segurança de todos, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí, não esquece, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!